Continuamos girando a nossa reportagem aqui no Manhã Bandeirantes. Quem está conosco agora é a Maju Arruda Leite, que vai trazer informações sobre uma reunião marcada para as 2h30 da tarde no Palácio dos Bandeirantes, com a presença das autoridades envolvidas e interessadas num melhor serviço prestado pela Enel aqui em São Paulo. Ô Maju, no fim de semana, Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes e o presidente Lula se encontraram em um evento. E até vazou um vídeo ali deles conversando. O prefeito Ricardo Nunes tenta fazer um apelo ali ao presidente da República, que, para tentar fugir ali da situação, brinca, diz que a culpa é do Tarcísio. Mas no finalzinho disso tudo, ele diz: eu já falei com o Alexandre e o Alexandre vem para conversar com vocês. A única ideia é que seja Alexandre Silveira. E essa reunião está confirmada para hoje. Bom dia, Maju. Tudo bom, Lopato, Sabino? Bom dia a vocês, Bom dia a todos. Reunião marcada para hoje, 2h30 da tarde, daqui a pouco no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Estarão presentes o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o responsável pelo setor de energia do país, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Eu conversei no final de semana com o prefeito para entender de fato quando esse encontro ia acontecer, porque surgiram aí as informações de que poderia acontecer esse encontro, e o prefeito me disse exatamente o que o Lula disse a ele na sexta-feira, porque eles se encontraram em um evento aqui em São Paulo, Tarcísio Nunes e o presidente Lula. Houve essa brincadeira do Lula e o Ricardo Nunes até me disse que ele pegou o celular, mostrou para o presidente Lula quantas pessoas ainda estavam sem energia aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana. Na sexta-feira, cerca de 500 mil imóveis ainda estavam sem energia elétrica. Foi aí que o Lula respondeu: o Alexandre está vindo, eu vou conversar com ele sobre isso. E, de fato, então, essa reunião foi confirmada e acontece hoje às 2h30 da tarde. O objetivo desse encontro, segundo o prefeito Ricardo Nunes, é esse pedido de intervenção federal na Enel, porque é a saída que o prefeito e o governador enxergam diante essa atuação da Enel aqui em São Paulo. Então, o prefeito disse que não há condições dessa empresa continuar atuando aqui em São Paulo até o ano de 2028, que é o prazo final desse contrato. E a gente lembra que a concessão da Enel é de responsabilidade do governo federal. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também segue nesse mesmo caminho. Inclusive, ontem, em uma coletiva de imprensa em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, Tarcísio de Freitas voltou a defender essa intervenção na Enel. A gente separou um trechinho aqui dessa fala do governador. Vamos ouvir. A regulação pode fazer intervenção na empresa. A empresa é geradora de receita, só que ela não usa essa receita para fazer manutenção da rede, não usa essa receita para adequar a sua rede, não usa essa receita para automatizar, para investir em automação, para investir na resiliência, para investir na configuração da rede, para investir em poda, para investir em equipe. Então, o interventor pode usar esse recurso, essa receita, para fazer isso. E a gente deve começar a trabalhar na substituição da empresa, seja na transferência de controle, seja numa nova licitação de distribuição. Aí a pergunta que fica, a gente está fazendo ao governo federal: vocês já estão raciocinando com isso? Porque se não fizer nada, chegar em 2028 e querer empurrar goela abaixo uma renovação do contrato de uma empresa dessa, não tem condição. Bom, então, na visão do governador, o que ele sempre cita ao comentar o assunto é que essa intervenção permitiria entrar no caixa da empresa para fazer a contratação de pessoal, para direcionar os lucros, o dinheiro da empresa para certos investimentos. E a gente lembra que essa possibilidade de intervenção federal não é um processo simples, é um processo que levaria muito tempo, que seria liderado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a responsável pelo setor. Durante esse processo, a Enel tem o direito de defesa, também é necessário produzir relatórios para entender o impacto disso na vida do consumidor diante
essa intervenção, mas quem propõe essa medida, depois que for constatado, né, pela ANEEL, de que de fato a Enel não tem condições, não tem competência para continuar atuando aqui em São Paulo, é o ministro de Minas e Energia que propõe essa intervenção e o presidente da República que tem a competência de publicar um decreto determinando essa intervenção e aí sim nomeando um interventor para essa empresa de forma temporária. Então é isso que vai ser discutido hoje nessa reunião a partir das 2h30 da tarde. Provavelmente depois desse encontro as autoridades devem conversar com a imprensa e passar ali o que foi discutido entre eles. Um outro ponto também importante que a gente tem aqui é o posicionamento da Enel, né? Eles enviaram uma nota à Rádio Bandeirantes dizendo que de novembro de 2023 a outubro de 2025, a companhia registrou uma melhora de 50% no tempo médio de atendimento emergencial. Já as interrupções com mais de 24 horas de duração reduziram em 90% no mesmo período. A Enel diz ainda que o índice de reclamações comerciais registrado na ANEEL fechou outubro de 2025 no menor patamar desde 2020, apresentando uma redução de 80%. Esse é o posicionamento da Enel enviada aqui à Rádio Bandeirantes. Então, a gente segue acompanhando esse assunto e vamos ver o que será discutido, então, nessa reunião. Um outro ponto é que a gente tem um relatório, né, em que a Enel publica ali quantas pessoas, quantos imóveis, quantos clientes estão sem energia. Esse número está em 34 mil imóveis em toda a área de concessão, que pega a cidade de São Paulo e também cidades da região metropolitana. E eles explicam que é normal ter uma quantidade de imóveis sem energia. O que eles disseram é que ontem foi normalizado o fornecimento de energia na Grande São Paulo daquelas pessoas que foram impactadas pelo vendaval da quarta-feira, 5 dias depois, né, do vendaval. Isso tudo foi normalizado na segunda-feira. E esse número de imóveis que ainda estão sem energia, isso é algo normal da empresa e é um número dinâmico que pode variar ao longo do dia. Então a Enel diz que as equipes, enquanto restabelecem fornecimento em alguns pontos, novas ocorrências podem ser registradas em outros trechos da rede e por diferentes motivos, ou por fatores climáticos, ou por objetos arremessados, então pipa, galhos, entre outros, e por isso, então, sempre há esse número de clientes impactados. Essa foi a justificativa da Enel por ainda ter esse número considerável, né? 34 mil imóveis sem energia aqui na Grande São Paulo. Volto com vocês. Obrigado, Major Arruda Leite, que vai Valeu, também, Major. a partir das 2h30 da tarde, acompanhar essa reunião, porque a ANEEL chegou a sinalizar anteriormente uma possibilidade de renovação do contrato da Enel em São Paulo. Exato, que o contrato em si vence só no fim de 2028. Agora, com o vendaval da última quarta-feira, o TCU e também o Ministério Público entraram ali com um processo para suspender a renovação de contrato ou qualquer possibilidade de negociação para a renovação. Agora, o governo de São Paulo e a prefeitura pedem uma intervenção federal na concessão do fornecimento de energia elétrica aqui em São Paulo. Lembrando que o governo federal mudou de posição, né? Nada como uma pesquisa, né? Mudou de posição porque na semana passada o ministro Alexandre Silveira disse que, literalmente essa frase, não adiantava o prefeito e o governador chorarem porque se o contrato estivesse ok, seria renovado. Aí o ministro teve uma conversa com o presidente Lula, com certeza, preocupado com o assunto. O presidente é mais sensível a essas questões políticas, é candidato ano que vem e o ministro mudou de posição, né? 10h43.